Então, gente, agora que a gente já leu, né, que eu já li o mito para vocês, como é que aconteceu a história deles, vamos dar uma analisada aqui. Olha só, os parceiros, mito de Apolo e Daphne para o campo dos relacionamentos amorosos, né? Parceiros mais racionais, geralmente eles estão muito identificados com essa imagem arquetípica de Apolo, né? Olha só, uma observação. Os arquétipos, quando nós falamos de arquétipo, nós estamos falando da perfeição daquilo que o arquétipo representa, né? Mas quando a gente vai falar de uma pessoa vivenciando muito, uma pessoa que esteja muito identificada com aquele arquétipo em seu lado, no desequilíbrio, né? No seu lado sombra, né? Serão aquelas pessoas que vão desenvolver aquele lado em excesso daquele arquétipo, aquele lado prejudicial de estar muito identificado com o arquétipo, né? É o lado sombra. Mas olha só, os parceiros que são muito ligados à mente, né? À praticidade, à lógica, né? Essas pessoas que estão vivenciando o arquétipo em seu aspecto luz são pessoas muito práticas, muito lógicas, uma excelente autoestima, né? Muita beleza, inteligência fora do comum. Né? São pessoas que conseguem lidar muito bem com a mente, né? Essa racionalidade, utilizando essa racionalidade para o lado positivo, né? Porém, se essa pessoa ela está vivenciando essa imagem arquetípica nela, identificada com ela, ou seja, vivendo em desequilíbrio, é, ela vai ser aquele tipo de pessoa que vai se tornar o quê? Aquilo que a gente já disse no início, distante emocionalmente, com dificuldade nos relacionamentos e nos envolvimentos amorosos e nos envolvimentos humanos de uma forma geral, talvez com certa dificuldade de entender aqueles passeios que sejam mais emotivos e empáticos, né? Talvez sejam aquelas pessoas que não conseguem olhar para as questões emocionais do outro, para as ideias do outro, né? Ela não consegue perceber os pontos de vista do outro, porque ela está muito vivendo aquele egocentrismo, muito voltada nela, muito voltada para ela, não dá importância para aquilo que o outro faz, para aquilo que o outro acha, para aquilo que o outro pensa, né? Para os sentimentos do outro. Ela tem uma certa dificuldade em entender isso, em sentir isso, né? E são aquelas pessoas que não se aprofundam nos relacionamentos, né? Podem se tornar pessoas muito egocêntricas, né? Que é só ela que está certa, que é só o ponto de vista dela que está certo, né? Se tornar aquelas pessoas muito vaidosas, muito arrogantes, né? Então com dificuldade de valorizar e reconhecer o outro de uma maneira geral, né? Elas podem se tornarem superficiais nos relacionamentos, né? E aí elas podem sim passar a impressão para os outros ou para o seu parceiro de frieza, de distância, né? De indiferença e até de arrogância, né? Em desequilíbrio também representa a vaidade excessiva, o ego inflado e o egocentrismo, né? Então é aquela pessoa que fica querendo os holofotes todos para cima dela, querendo muito aplauso, muito reconhecimento dos outros, achando que ela que é a melhor do que todo mundo, que é só o que ela faz que é o melhor, que é o certo, e despreza o outro, né? Então a gente vê uma arrogância, um ego em desequilíbrio, né? Ah, ela pode também acontecer dessas características amedrontar o parceiro que não saberá lidar com essas características e pode se sentir acuado, com medo, desmotivado
diminuído e até fazer com que esse parceiro perca um pouco da sua liberdade, independência, crescimento, né? Desenvolvimento pessoal e evolução. E a gente vê que foi isso que aconteceu com Daphne, né? Porque Apolo, ele se apaixonou pela Daphne e ele o próprio nome já diz, foi uma paixão, né? Porque o que é avassalador, né? O que pode se tornar destruidor é justamente a paixão, porque o amor ele não tem essa característica impulsiva, né? É justamente a característica, essa característica do sol, esse calor, essa impulsividade, né, do momento, né? Então, foi o que aconteceu. Toda essa impulsividade, todo esse calor ardente da paixão, toda essa potência, toda essa força em cima de Daphne, o que fez com ela? A tornou uma pessoa amedrontada, né? Com vontade de fugir, porque ela não soube lidar com essa paixão toda, né? A ponto de Daphne ela perder a independência dela, o crescimento e o desenvolvimento pessoal dela. Ela deixou e a identidade dela, né? A personalidade dela. A Daphne ela deixou de ser aquela ninfa que vivia nos bosques, livre, no meio dos animais, caçando, que é o que ela gostava de fazer, para se tornar uma árvore, justamente por causa desse parceiro que foi com muita sede ao pote em cima dela, que a perseguiu, né? Que não quis nem saber dos sentimentos dela, ele só queria satisfazer o desejo dele ali naquele momento, que era ter ela de qualquer maneira, né? Então não houve ali uma preocupação com o sentimento do outro, não houve uma preocupação se o outro realmente estava interessado em interagir ou não, se era o momento do outro se relacionar ou não, se aquela forma que esse parceiro estava se direcionando para o outro era uma forma que realmente estava de acordo com aquilo que o outro também queria, se estava no tempo do outro, né? Então não foi dado um tempo para Daphne, não foi investido uma conquista ali em Daphne, mas foi aquela coisa impossível, eu quero satisfazer o meu desejo, é da maneira que eu quero e tem que ser agora, tem que ser agora, né? E com isso Daphne, ela não teve espaço, ela não teve como, e ela não teve nem tempo para absorver aquela situação toda e expressar aquilo que ela queria e aquilo que ela era de uma maneira saudável. Então, por ela não saber lidar com isso, ela se transformou em uma árvore, né? Um ser que fica ali parado. E antes ela era um ser livre, com pensamentos próprios, né? Fazia o que queria. E de repente ela se vê de uma maneira que ela não tem mais autonomia. Ela não decide mais por ela, não é isso? Porque uma árvore ela não tem autonomia por ela. Se uma pessoa decide ir lá e arrancar aquela árvore, cortar aquela árvore, podar aquela árvore, a pessoa vai fazer, porque a árvore ela está à mercê daquilo que os outros vão fazer dela. E foi isso que aconteceu com Daphne, né? Ela deixou de ser a Daphne que tinha a vida de liberdade ali naquele bosque para se tornar um simples ramo, né? Que passou a ser usada na cabeça de Apolo, né? Ou seja, ela perdeu totalmente o crescimento, o autodesenvolvimento, a personalidade e a individuação dela, né? Então, a gente precisa prestar atenção, né, nos relacionamentos, ao trazer para os relacionamentos atuais, para os relacionamentos amorosos, né, de marido e mulher, de namorado, de pessoas que moram junto, se relacionam. Isso. Até que ponto eu estou perdendo a minha individualidade? Até que ponto eu estou perdendo a minha capacidade de me expressar? Até que ponto eu estou
sem saber lidar nesse relacionamento que me sufoca, esse relacionamento que me aprisiona, esse relacionamento que é meio egóico, que vem para cima de mim com toda impulsividade e que não me dá espaço para expressar aquilo que eu realmente sou, não me dá espaço para crescer, para me desenvolver, mas pelo contrário, esse relacionamento está me fazendo me acuar, está me fazendo regredir, está me fazendo me sentir uma pessoa amedrontada. Até que ponto esse relacionamento está me fazendo querer me esconder, correr, né? Fugir de mim mesma, a ponto de eu deixar de buscar o meu desenvolvimento, o meu crescimento e a minha evolução como pessoa. Então, isso fica aí para que a gente faça essa análise, para que você faça essa análise, se esse relacionamento ou se os relacionamentos que você já viveu em algum tempo de sua vida, ele foi um relacionamento que te impulsionou para o seu crescimento, para você se transformar e expandir, né? Se tornar um ser melhor, maior, né? Naquilo que você tem de melhor, na maneira de se exponenciar aquilo que você tem de bom para crescer, para se tornar um grande ser, ou esse relacionamento ele está me causando medo, ele está me desmotivando, ele está me fazendo querer fugir de mim mesma, a ponto de eu regredir, né? Então, fica aí essa análise, né? Porque o que aconteceu foi que Apolo, ele provocou em Daphne justamente isso. Ele provocou nela essa paralisia, né? Essa falta de crescimento, essa falta de expansão, né? Ela era um ser livre que de repente se tornou um ser estático. Ela era um ser que tinha voz que de repente deixou de ter voz, ficando à mercê do desejo e das vontades dos outros. Beleza? Então vamos continuar, que não acabou não, tá? Tem mais coisa aqui para a gente analisar. Então, gente, e a gente já está caminhando aqui para o finalzinho, mas só para concluir, para aqueles que estão se relacionando com parceiros muito identificados com o arquétipo de Apolo no seu lado sombra, prestem atenção à perda de sua identidade, da sua individualidade, ao medo de prosseguir para o crescimento pessoal. Preste atenção à desmotivação e estagnação, né? Foi o que eu falei no slide anterior. Então, analise aí se você não está deixando com que o outro te amedronte, tem um errinho aqui, né, de português, te amedronte, te intimide, na verdade é um erro de digitação. Né? Então, analise se você não está deixando com que o outro te amedronte, te intimide, te paralise, te faça fugir das questões desafiadoras da vida, ponto de se esconder, parar e restringir a sua liberdade e a sua evolução, né? Porque muitas vezes também a gente não sabe lidar com as questões desafiadoras dos relacionamentos e ao invés de a gente enfrentar e resolver a situação de uma maneira que vai promover o crescimento para a relação, o crescimento pessoal nosso e do parceiro e nos ajudar a evoluir e transmutar e ressignificar aquela situação, muitas vezes, ou sair, né? Sair de uma relação de uma maneira mais inteligente, a gente foge, a gente corre, a gente se esconde com medo dos desafios e isso vai trazer uma certa destruição para a nossa vida ou uma falta de crescimento para a nossa vida, uma estagnação. É como se a gente voltasse, né? Alguns passos para trás. É como se a gente fizesse como Daphne fez e evoluísse, né? Deixasse, voltasse para trás, regredisse. É essa a palavra. Então fica aí essa dica para essa autoanálise e para essa reflexão.
né? Os passeios, os relacionamentos afetivos, eles têm que servir para somar conosco e não para fazer com que nós regredimos, né? Para que nós voltemos passos para trás, e sim para que nós expandamos, né? Expandamos a mente, o conhecimento, o desenvolvimento pessoal, o crescimento em todas as áreas da nossa vida. E para finalizar, eu trouxe aqui algumas considerações e eu gostaria de ler com vocês e vocês vão fazendo a análise de vocês aí, entendeu? Olha só, razão versus emoções, né? Implicações em nossa vida. Durante toda a nossa vida, é importante buscar temperar e dosar tanto o nosso lado racional quanto o nosso lado emocional. Há situações que será extremamente necessário usar a lógica, o nosso lado mais prático, mais ágil, né? Mais racional para agirmos. Por exemplo, quando nós formos decidir alguma questão que necessite de um certo distanciamento emocional para que ela seja bem-sucedida. Por exemplo, um médico, ao dar um diagnóstico, né, ele precisa ser mais racional. Ele deixar a emoção vir à tona, ele não consegue nem dar aquele diagnóstico. Um cirurgião, ao realizar uma cirurgia, já imaginou um cirurgião deixando as emoções sobrepor ali a razão, né? Que perigo que ele colocaria para a vida daquele paciente, para a sua própria vida, para a sua carreira, enfim. Um juiz, ao dar uma sentença, né? Um pai ou uma mãe, ao fazer uma correção importante para a contribuição de uma saudável formação da personalidade do seu filho, um terapeuta, ao pontuar para o seu cliente a conscientização de algum ponto de resistência, né? Uma decisão para uma mudança em qualquer aspecto da vida que precisamos ser mais lógicos e racionais. Por exemplo, uma mudança de emprego que nos gerará mais benefícios, mas que por um tempo nos afastará de nossos familiares, de nossa zona de conforto, enfim. Todas essas questões, se nós deixarmos os sentimentos e o envolvimento emocional falarem mais alto, será muito complicado e poderá nos trazer também, e também trazer para as outras pessoas envolvidas uma série de danos. E nesses casos aqui, o arquétipo, né, a imagem arquetípica do deus Apolo é muito interessante, visto que traz essa facilidade lógica, pensamento, razão, intelectual no que tange ao conhecimento para o trabalho, para os nossos projetos, né? Porém, nos assuntos do coração e mais emocionais e de envolvimentos com o outro, podemos notar que Apolo não foi bem sucedido, né? E que, ao se apaixonar, ele acabou se apavorando, metendo os pés pelas mãos, né? Ele perseguiu Daphne, o sentimento da paixão tomou conta dele com tamanha intensidade que ele simplesmente queria e desejava a ninfa a qualquer custo, né? Então, outro ponto importante de observar é que ele foi com muita sede ao pote, com toda a potência, né, com toda a sua força, direcionando ali para o seu alvo, para obtê-lo a qualquer custo, ali na impulsividade. E isso fez com que ele não fosse bem sucedido e não conseguisse se realizar ali no seu desejo. E a Daphne, por sua vez, ela acabou se transformando em uma árvore, né? Um ser incapaz de se mover por conta própria, de decidir e de agir, um ser estático. Então, é importante notar que nas questões no que diz respeito aos relacionamentos, podemos perceber que Apolo não teve o alvo, né, que ele gostaria, ele não teve o reconhecimento, ele não teve a valorização do outro, ele não teve o amor, na verdade, do outro, ele não foi correspondido,
né? Não foi amado, valorizado, reconhecido, né? Pelo seu grande amor, que era Dáfne. Né? Então perceba que houve um desequilíbrio, né, em Apolo. Então ele deixou que, quando ele se apaixonou, ele deixou com que a impulsividade, né, nos assuntos do coração fizesse com que ele agisse com desequilíbrio emocional e talvez por isso ele acabou se prejudicando aí na questão com a Daphne. Ele prejudicou a si mesmo e também prejudicou a Daphne. Então fica aí é, esse mito, essa história muito linda, cheia de ensinamentos e de reflexões para que a gente possa tirar aí nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos comportamentos e que a gente possa sempre fazer isso e buscar a cada dia mais esse nosso autoconhecimento e olhar essas nossas questões e as questões dos nossos relacionamentos e procurar ter essa lucidez, essa clareza. Ok, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e coloquem o comentário aqui abaixo para mim. Vamos interagir, complementem alguma coisa relacionada a esse mito que eu, porventura, possa ter esquecido de falar aqui. Me dê a sua sugestão, me dê seu feedback, que eu ficarei muito feliz e responderei assim que possível. Ok, meus queridos? Com uma frase do magnífico, né, genial Carl Jung, que dizia assim, ó, a vida acontece no equilíbrio entre a alegria e a dor. Ok? Muito obrigada. Fiquem com Deus e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, meus queridos.